Lucas capítulo 17. 16 foi o capítulo que nós concluímos ontem, pela graça de Deus, e estamos dando agora continuidade a essa exposição desse Evangelho, o Evangelho de Lucas. O título da nossa mensagem é, na verdade, uma reflexão que essa passagem nos faz, preparados ou preparando-se para o caminho ou para a jornada. É muito comum que quando nós iniciamos a fé cristã, nós criamos uma expectativa, não somente em nós, mas criamos uma expectativa naqueles que fazem parte da família cristã, uma expectativa de perfeição. E na grande maioria das vezes, ou em todas as vezes, nós nos frustraremos. Porque a igreja aqui na terra, ela é formada por pessoas imperfeitas, que estão sendo aperfeiçoadas pela graça de Cristo, mas são imperfeitas. Então, as nossas falhas, elas não são justificadas, mas elas irão acontecer em virtude da nossa essência, que ainda é caída. Por mais que nós, que já conhecemos o Evangelho, cremos em Cristo, fomos batizados, todas essas evidências da nossa regeneração, se de fato somos regenerados, temos uma nova natureza, mas como já foi dito aqui algumas vezes, a velha natureza, ela continua a nos acompanhar. E o tropeçar é algo que pode vir a acontecer até nos crentes que têm mais comunhão com Deus. Um exemplo para a gente elucidar isso é Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi é um rei que foi escolhido por Deus justamente por conta do seu coração diferenciado, mas ele tropeçou. Ele pecou, ele foi corrigido por isso, ele aprendeu com o erro para nunca mais fazê-lo, mas ele tropeçou. Então é importante que a gente tenha essa consciência. E eu gostaria, antes mesmo da gente começar no capítulo 17, a gente abrir na carta aos Gálatas, no capítulo 6, que vai tratar de um assunto semelhante, só para que a gente possa já ir nos preparando para aquilo que o Senhor Jesus vai dizer aqui, pois as palavras que o Senhor Jesus usa são palavras que muitas vezes eu e você não estamos acostumados, que já traz um pano de fundo judaico. Então aqui no capítulo 6, o apóstolo Paulo está dizendo como nós devemos tratar um irmão que é surpreendido em alguma falta. Olha que coisa. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, alguém aqui é espiritual? Alguém? Amém. Eu espero que sim, né? E o que significa ser uma pessoa espiritual? É uma pessoa perfeita? Não. É uma pessoa que está vivendo em comunhão com o Senhor. É uma pessoa que tem orado, lido a Bíblia e por meio dessa comunhão com o Senhor tem sido aperfeiçoado. E ele é chamado como instrumento nesse processo de aperfeiçoamento também do seu irmão, do seu semelhante. E a palavra irmão, no sentido original, significa aquele que é igual a mim. Por isso, por exemplo, que Jesus não chama Judas de irmão. Judas Iscariotes, quando ele vai até Jesus, Jesus não fala que ele é irmão. Ele diz amigo. Eu gosto de você, Judas, mas você não é meu irmão. Você não tem andado debaixo da obediência do Pai. Quando Jesus foi procurado pelos seus familiares e ele estava pregando em uma casa, seus familiares mandaram que ele saísse
da casa, ele disse: não, a minha mãe, os meus irmãos e irmãs são aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Esse é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Então aqui, o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Gálatas, diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Por quê? Porque isso faz parte do caminho. Todos nós aqui já fomos crianças. E como crianças, nós tivemos que aprender a andar. E quando nós estávamos aprendendo a andar, nós levamos muitos tombos. A mesma coisa aconteceu quando a gente estava aprendendo a andar de bicicleta. Tem gente que nem aprendeu ainda. Mas quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, a gente toma umas raladas. E a gente, a queda é um pouquinho pior, porque a bicicleta anda mais rápido. Então, o processo é esse, faz parte. E é por isso, olha a necessidade, mais uma vez, de você congregar. Porque se você não estiver vinculado a uma congregação, se você não estiver vinculado a uma família de uma congregação local, quem é que vai te corrigir? O mundo? O mundo vai te corrigir, mas o mundo não tem um parâmetro para te corrigir. Aquilo que muitas vezes para a gente é certo, o mundo vê como errado. Aquilo que para a gente é errado, o mundo vê como certo. Então quem é que vai te corrigir? Por isso que no capítulo 10 da carta aos Hebreus, é dito que nós não devemos abandonar a atitude de nos reunir como igreja, como se tornou costume de alguns. Imagine, isso foi escrito 1900 anos atrás. Por quê? Porque nós devemos estar reunidos tanto mais quanto percebemos que a volta do Senhor se aproxima. E nós nos reunimos para nos estimular ao amor e às boas obras. Então aqui, uma dessas boas obras, que é uma demonstração de amor, é o quê? É você corrigir alguém. E normalmente você corrigir alguém, você vai ter que exercitar uma palavrinha que a gente tem alguma dificuldade, que é a palavra perdão. Tudo que eu estou dizendo aqui, a gente vai ler lá no capítulo 17. Então, quando você vai corrigir alguma pessoa, normalmente o contexto aqui é alguma pessoa que fez alguma coisa contra você. Então você vai corrigir essa pessoa, só que a ideia de que você corrigir essa pessoa sendo espiritual é o quê? Eu estou corrigindo essa pessoa porque eu já perdoei ela. E o fato dela ter me ofendido não diminuiu 1 centímetro o amor que eu sinto por ela. Então eu estou apto para corrigi-la. Porque se eu tiver com raiva, eu não posso corrigir sequer minha filha ou meu filho. Qualquer correção, qualquer admoestação que seja feita com raiva ou por motivação carnal, não vai surtir nenhum tipo de benefício. Por isso aqui, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o. Perceba, não faça vista grossa. Não faça de conta que aquilo não aconteceu, porque isso não vai fazer bem nem para você, nem para o irmão. Não, eu não vou falar nada, porque eu também tenho meus problemas, eu também tenho meus pecados, ele tem os dele, e é assim, vai para o inferno todo mundo? Porque sem santificação, ninguém jamais verá a Deus. Então você me viu fazendo alguma coisa errada, por favor, me corrija. E eu vou fazer a mesma coisa com você, para que a gente possa se ajudar e crescer em santidade. Então aqui, e ele diz, ainda no versículo 1, e guarda-te. Por quê, irmãos? O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 9 que muitas vezes ele foi tentado naquilo que ele havia pregado. E ele foi tentado ao nível tão alto dele ter que... Sim, ele sentiu como se ele estivesse esmurrando o próprio corpo. Por quê? Para que ele não fosse pego em tropeço naquilo que ele havia corrigido a outro. Então ele pregou a respeito de algo.
E logo depois ele foi provado naquilo. E ele teve que esmurrar o seu próprio corpo para que ele não fosse encontrado reprovado naquilo que ele havia ensinado. Tiago fala sobre isso e diz: olha, não se apressem muitos de vós em serem mestres, porque os mestres, aqueles que têm essa aptidão e essa função de ensinar na igreja, eles padecerão um duplo juízo. Então aqui ele diz: e guarda-te para que não sejas também tentado. Por quê? Porque é muito comum, naquilo que eu estou corrigindo meu irmão, eu mesmo sou tentado. Então você chega e diz: eu estou com problema no meu casamento. E a pessoa diz: que é isso? Deixa de ser carnal, perdoe o seu marido, perdoe a sua esposa. Aí você pergunta: é verdade, você está com razão. E você vai para onde? Estou indo fora, vou assinar meu divórcio. Mas eu dizia perdoar. Não, varão, você perdoa. Mas no meu caso, eu não tenho mais paciência para perdoar. Então, às vezes a gente, como algumas vezes a gente já presenciou na igreja, alguns evangelistas dizendo assim: fulano, fala na igreja. Aí a pessoa vem e pergunta pela pessoa, né? Fulano de tal congrega aqui. Eu digo: congrega. Porque me mandou vir para encontrar aqui e não veio. Eu digo: meu irmão, vai se acostumando. É por aí. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente está falando: você tem que ser assíduo. E a gente é reprovado. Então aqui, voltando agora para o capítulo 17, que é o nosso ponto de hoje, capítulo 17. O Senhor Jesus, ele está aqui dando continuação a uma série de ensinamentos que ele estava dando aos seus discípulos acerca do reino de Deus, acerca da realidade do mundo espiritual. Perceba que no capítulo 16, Jesus fala aos seus discípulos. Olha como o capítulo 16 começa com uma redação, com um texto muito parecido com o capítulo 17. O capítulo 16 de Lucas diz assim: disse Jesus também aos seus discípulos. E aí ele conta a parábola do administrador infiel, ele fala acerca do divórcio e ele fala sobre o rico e Lázaro, que nós estudamos e concluímos ontem o estudo nesse texto. Então Jesus está aqui ensinando uma série de ensinamentos acerca do mundo espiritual. Olha que coisa interessante. O que ele diz aqui no capítulo 16, versículo de número 8. Capítulo 16, versículo 8. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo... Quem são os filhos do mundo, irmãos? Todo mundo que não é cristão. O mundo inteiro jaz no maligno, mas nós somos de Deus. É o que está escrito em 1 João. Então aqui Jesus diz: os filhos do mundo são mais hábeis. A ideia de hábeis aqui, eles são mais diligentes na sua própria geração do que os filhos da luz. Isso daqui é o quê? Uma repreensão severa. Então como é que pode isso? Como é que as pessoas que são das trevas, elas são mais diligentes do que a gente que é da luz? Só partindo de um pressuposto, a recompensa. Quem é que vai ter uma recompensa melhor? Quem está nas trevas ou quem está na luz? Quem está na luz. Quem está nas trevas, o máximo que pode acontecer é durante alguns anos aqui na terra se dar bem. Como a gente viu o rico de Lucas 16, que vivia regaladamente. Mas ele morreu e foi para onde? Para o inferno. E quem está na luz? Quem está na luz passa por dificuldades aqui na terra, com certeza, mas tem consolo. Pois foi o próprio Jesus que disse: eu estarei com vocês sempre, até a consumação dos séculos. E mais ainda, quando a gente terminar a nossa jornada aqui na terra, começa uma alegria indescritível. Então quem é que tem mais motivo para obedecer?
As pessoas do mundo ou as pessoas de Cristo? As pessoas de Cristo. Mas Jesus está dizendo aqui que não é assim que acontece. Isso tudo tem a ver com o que a gente vai ler agora aqui no capítulo 17. Perceba que Jesus continua se dirigindo aos seus discípulos. Disse Jesus a seus discípulos. A ideia aqui é uma ideia de continuidade. É como se Jesus estivesse continuando a falar. Como no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é um sermão só de Jesus, que José está até ministrando para a gente nas terças-feiras há algum tempo, que é o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, como alguns dizem. Então aqui também é uma sucessão de falas de Jesus, ao que parece, em um único momento. Como se Jesus estivesse ensinando aos seus discípulos, em uma determinada localidade, em um determinado momento, esses ensinos aqui. Então ele diz... Versículo 1 do capítulo 17. Disse Jesus a seus discípulos. Mais uma vez, nunca é demais relembrar isso. A Bíblia foi escrita para os discípulos de Jesus. A Bíblia não foi escrita para os ímpios. Às vezes eu percebo, não vocês, que são pessoas muito espirituais, mas às vezes eu percebo alguns irmãos um pouco, estou tentando usar uma palavra boazinha. Alguns irmãos distraídos, discutindo a Bíblia com quem não é cristão. Tentando convencer, por exemplo, vem uma pessoa do seu trabalho que não é cristão e diz: a sua Bíblia está toda errada porque não fala dos dinossauros. Aí vai você discutir com essa pessoa sobre dinossauros. Eu já passei por um momento, e eu não discuti com essa pessoa, mas assim, essa pessoa veio: olha, pastor, eu entendo que você é um pastor evangélico, você acredita na Bíblia, mas assim, eu já li a Bíblia, acho a Bíblia um livro muito interessante, mas ela não fala de alienígenas, e eu acredito em alienígenas. E eu acredito em extraterrestres, e como a Bíblia não fala sobre isso, então eu tenho uma grande limitação. E eu disse para essa pessoa, eu digo: olha, eu não vou convencer você a acreditar na Bíblia, mas deixa eu lhe fazer uma correção. A Bíblia fala sim de alienígenas. Aí a pessoa disse: não fala. Eu digo: fala. Nós que somos cristãos, no caso a senhora não é, mas assim, nós que somos cristãos, somos de outro planeta, então eu sou um alienígena. Aí a pessoa fica: você está tirando graça comigo, né? Porque não é o nosso papel convencer essas pessoas. Jesus fala aos seus discípulos. A fé, ela é um dom. Se você acredita em Jesus, se as palavras da Bíblia fazem sentido aos seus ouvidos e tem espaço no seu coração, isso é um dom de Deus. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós estaríamos achando tudo que ouvimos na Bíblia, tudo que lemos na palavra de Deus, loucura. Ainda que a gente ache interessante, mas a gente jamais daria ouvido. Um exemplo: Herodes. Herodes, tem vários Herodes na Bíblia, mas o Herodes da época de Jesus, ele gostava de ouvir João Batista pregar, que se casou com Herodias, Ele gostava de ouvir João Batista pregar, ele tinha João Batista em um grande conceito, mas isso significa que ele era crente? Não. Quando teve que matar João Batista, ele teve algum problema com isso? Não, mandou matar. E ainda disse: vai lá rápido, traz uma bandeja à cabeça, está pedindo aqui, eu vou fazer. Então, não devemos nos enganar nesse sentido. O fato de algumas pessoas acharem que alguns pontos da Bíblia são relevantes e outros não faz dessas pessoas crentes. O discípulo é aquele que acredita na palavra de Deus, é aquele que se submete a ela. É esse que é meu irmão e minha irmã, aqueles que ouvem e obedecem. Então disse Jesus aos seus discípulos, e preste bastante atenção, a palavra que Jesus usa é inevitável. O que é uma coisa inevitável tem que acontecer. Às vezes a gente fica triste, eu particularmente, quando acontece isso na igreja.
pastor, sabe fulano, que está congregando com a gente, fez isso, isso e isso. Pastor, eu tô sem chão. Eu digo, meu filho, é uma coisa assim muito feia, né? Tem que orar, exortar a pessoa. Mas assim, isso acontece. E quando acontecer, a gente não tem que agir como se não soubéssemos que esse tipo de coisa acontece. Então é inevitável. Quem tem mais tempo de igreja já viu um monte de gente entrando pela porta e saindo por outra. E não voltando mais. Você fala, por quê? A pessoa se converteu junto comigo, a gente se batizou junto, a gente estudava junto a Bíblia, e essa pessoa agora está fazendo coisas assim que antes ela dizia que era nunca faria. Ô irmão, e aí? Então muitas vezes somos tentados a retroceder. Por isso devemos estar preparados. Foi o título da nossa mensagem de hoje. Quando Jesus fala em Mateus 24, ele está justamente mostrando esse cenário para a gente. E ele diz, por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriaria. A gente começa a pensar como Elias, e olha que Elias é um de Deus e foi arrebatado ao céu. O único da nossa geração que foi arrebatado ao céu é Elias. Porque Enoque viveu antes do dilúvio. Então, Elias, quando Jezabel mandou matar os profetas, quando Jezabel mandou perseguir ele, teve uma crise de fé e ele chegou a se queixar de Deus. Ele disse, Senhor, mataram os teus profetas e só sobrou eu. Aí o Senhor fez uma correção a Elias. Elias, você não está enxergando direito. Eu reservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. E ainda tem mais, ainda tem outro servo que vai ficar no seu lugar, que você vai ensinar para ele, que é Eliseu. Então, vá fazer lá suas coisas e pare de ficar achando o que você não devia achar. Então, nós devemos estar preparados para esse cenário. Por que eu estou dizendo isso? Aqui a gente estava brincando, né, com a irmã que está trabalhando num lugar novo. O irmão também foi recentemente para um lugar novo. O irmão estava falando que teve uns problemas hoje no ambiente de trabalho. E às vezes a gente diz, mas pastor, tem sido tão difícil no meu trabalho. O outro aqui foi trabalhar, foi do trabalho direto para o hospital. Foi pegar uma lata, lá mesmo ficou. E aí, como é que faz? Não faz, bota no carro assim mesmo e leva. E a gente fica, meu Deus, por que as coisas são assim pra gente? No mundo tereis. Parece que a gente não leu o aviso. É verdade. A gente diz assim, não vai ter aflição, mas assim, né? Não vai ser aflição. É uma afliçãozinha, sabe? Pelo menos assim, é como aquela muriçoca que fica vindo, sai muriçoca. Não, meu filho, é aflição com força, né? O exemplo da aflição é o próprio Jesus. Você viu como Jesus foi afligido? Então, cuidado. Então aqui ele diz, é inevitável que venham escândalos. E aqui eu não sei como é que está a tradução na sua Bíblia, algumas podem ter uma tradução diferente, né? Se for na NVI diz, é inevitável que aconteçam coisas que façam os discípulos tropeçarem, né? Algumas versões têm assim. Porque a ideia é escândalo, essa palavrinha aqui no português é traduzido como escândalo, no original em grego significa tropeçar. Então, é inevitável que aconteça coisas que façam as pessoas tropeçarem. Então, o cuidado que a gente tem que ter, e aqui é não tropeçar. Pastor, Oi, essa filho. palavra tropeçar é a mesma palavra de retroceder, não? Também, porque quando você tropeça, o que acontece com você? Você cai. E quando você cai, você deixou de caminhar. Aquele que não está caminhando está retrocedendo. Então é a mesma coisa também, filho. Mas o ponto aqui que Jesus está falando, olha que coisa, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Amém, irmãos? Então os irmãos chegaram no Lucas 17.
É inevitável que venham escândalos. É inevitável que venham, que aconteçam fatos na igreja que façam as pessoas tropeçarem. Eu vou dar um exemplo. Abra, por favor, comigo, rapidamente, né? Ou também, se quiser, devagarzinho. Atos, capítulo 7. Perdão, Atos capítulo 6. Atos capítulo 5. Pastor, é 6, 7 ou 5? É 5. É o último número que eu disse. Eu quero mostrar aqui esse fato que todos vocês conhecem, que é o que aconteceu com Ananias e Safira. Então, isso é fazer tropeçar. Versículo 1 do capítulo 5 de Atos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Ao que tudo indica, essas pessoas tinham um lugar de liderança na igreja. Eram como cristãos assim mais antigos. E eles estavam sendo observados. Tanto que o que acontece com eles está escrito logo depois do que aconteceu com Barnabé. Barnabé foi vender um campo e entregou todo o valor do campo para ajudar na igreja, para ajudar na expansão do evangelho, para ajudar nos irmãos que estavam precisando de algum auxílio. Então esse casal, ele percebeu assim, olha, essas pessoas, Barnabé, quando deu essa ajuda, todo mundo ficou olhando para ele diferente. A gente quer esse tipo de olhar também. É mais ou menos isso que o texto traz. Entretanto, certo homem, por isso essa expressão, entretanto, a ideia é mostrar a oposição entre a atitude de Barnabé e a atitude de Ananias e Safira. Aparentemente é a mesma coisa. Barnabé vendeu o campo, Ananias e Safira também venderam. Mas a intenção do coração dos dois era totalmente diferente. E é isso que a Bíblia nos mostra. Vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Isso é pecado? Não. Até aqui eles não pecaram. O pecado foi o quê? A mentira. Foi eles falarem que fizeram uma coisa que não fizeram. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Olha o que Pedro vai dizer para ele: conservando, porventura, não seria teu? A ideia é, quem foi que obrigou você a vender o campo? Ninguém disse que se você vendesse o campo, você ia ser mais crente. Por isso que a Bíblia diz, aquele que for ofertar, só vale se for de coração. Se for por obrigação ou por necessidade, não faça, porque esse tipo de oferta, Deus não recebe. Então, ele diz, versículo 4, e vendido não estaria em teu poder, e depois você vendeu o campo, o dinheiro que estava na sua mão, não estava na sua mão? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Que desígnio? Mentir ao Espírito Santo. Por quê? Porque aquele que traz mentira para dentro da igreja, ele não está mentindo nem para o pastor e nem para os irmãos. Ele está mentindo para quem? Para Deus. Porque o dono da igreja é Cristo. A igreja não é de Calmon. A igreja lá das Pompas não é de Quinho, de Paulinho. A igreja é de Cristo. Então é Cristo que é o cabeça da igreja. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Então a ideia que Jesus está querendo passar em Lucas 17 é essa. Então esse tipo de atitude não deveria acontecer na igreja, mas vai acontecer. É inevitável que coisas assim aconteçam. A gente está aqui diante, irmãos, o que foi que aconteceu no capítulo 2? O derramar do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo, falando as maravilhas de Deus. O que a gente lê nos capítulos anteriores? Os discípulos tendo tudo em comum. Olha que coisa. Só vou voltar um pouquinho.
capítulo 4 de Atos, versículo 32, só um pouquinho. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Quem é essa multidão aqui? Ananias e Safira está aqui. Olha que coisa triste. Por mais que seja triste, muitos dos que hoje parecem crentes nunca foram. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e com todos eles havia abundante graça. Havia o que, irmãos? Abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha. Esse é um ambiente. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. É lindo demais o que está acontecendo aqui. E aí vem a história de Ananias e Safira. Por que isso? Para a gente aprender o que Jesus falou. Você está preparado? É isso. É inevitável que aconteçam escândalos. É inevitável. Por isso que nós devemos estar atentos, alertas que estão constantemente sendo repetidos, não só no Novo Testamento, mas em toda a Bíblia. Sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Você tem que estar com o seu coração guardado. O Senhor Jesus diz, olha, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se o seu tesouro estiver no céu, o seu coração está onde? No céu. Tem um lugar melhor para você guardar seu coração do que lá? Então é importante que a gente reflita sobre isso, porque fatos como o que a gente leu aqui em Atos vão acontecer nos nossos dias, já estão acontecendo. Eu quero ler outra passagem, 1 de Timóteo, capítulo 4. É uma passagem muito conhecida, 2 de Timóteo 4:10. Eu creio que é uma das passagens mais conhecidas dos irmãos. Fala desse jovem chamado Demas. Porque Demas, tendo amado o presente século, 2 de Timóteo 4:10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para a Tessalônica. Mas quem é Demas, irmãos? Quem é esse Demas? Abra rapidamente, só para que você possa entender um pouco. Colossenses 4:14. A carta de Colossenses, o apóstolo Paulo fala de Demas. E ele não fala de Demas como um falso crente. Olha que coisa. Colossenses 4:14. Saúda-vos Lucas, o médico amado. Aqui é a esperança. É possível um médico ser crente? É. Eu ainda não vi, mas é possível. Né? Você vai encontrar muito médico que se diz crente. Mas encontrar um crente que exerce a medicina, eu nunca vi, mas pode ser que exista. Lucas existiu. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Você percebeu que Lucas e Demas, eles estão para Paulo no mesmo patamar. Ó. Então, se disser assim, rapaz, Demas é crente igual a Lucas, os dois são crentes de verdade. Já pensou, irmão? E quem está dizendo isso é Paulo, um homem espiritual, um homem que orava, um homem que tinha comunhão com Deus. Ele está dando testemunho que Demas é crente. Aí no final da sua vida ele tem que o quê? Ele tem que corrigir, tem que avisar as pessoas. Por quê? Para que as pessoas não sejam pegas, desprevenidas. E cá, Paulo, você disse que Demas era crente, ele chegou aqui fazendo um monte de coisa que não é de crente. É verdade. Ele foi tão dissimulado que ele chegou até a me enganar. Mas ele não é crente, não. Ele ama o mundo. É a última carta, é o último testemunho de Paulo a Timóteo. De Demas.
E ele faz isso a Timóteo. Por quê? Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. Deus podia aparecer lá. Ó, aqui eu cheguei, aqui, ó. Companheiro, sou companheiro seu de tribulações, a gente, né? Disse que a gente que foi discipulado por Paulo. Semos tudo irmão. E aí, Timóteo ia dizer, Paulo me mandou uma carta aqui dizendo que não é bem assim não, viu, Demas? Então, aqui no capítulo 17 de Lucas, Jesus está dizendo, estejam preparados. O próprio Jesus, ele fala algo que os discípulos não vão entender quando ele fala, em João capítulo 6. João capítulo 6 começa com o quê? Uma multidão de pessoas seguindo a Jesus e ele multiplicando comida. Olha, a gente gosta. E aí, depois ele começa a pregar. As pessoas queriam fazer ele rei, ele sai escondido. As pessoas vão atrás dele e querem fazer dele rei. Aí ele vai começar a pregar. Você tem que comer da minha carne, tem que beber do meu sangue, senão você não tem comunhão comigo. Vem cá, pai. Fica mais doido. É vampiro? Não vai comer carne, não sou canibal. Esse cara é doido aí, viu? E aí começaram a abandonar. Os próprios discípulos de Jesus foram abandonando um a um, ficando só os 12. E aí Jesus diz, vem cá, não estão só os 12 aí? Olha o apelo. O apelo de hoje é o contrário. O de Jesus é, vocês têm certeza que quer me seguir? Aí Pedro, não Jesus, a gente tem tudo certeza. Olha, logo Pedro. E Jesus diz, ó, são 12, né? E um de vós é um diabo. Perceba, não é o diabo. A palavra diabo, ela vem do original que significa um adversário. O que é que Jesus? É uma pessoa que se apresenta como amigo, mas na verdade é inimigo. Ele está no meio como amigo, mas ele é inimigo. E eu já sei que ele está aí. Muito antes de Judas trair Jesus. Então, nós como cristãos precisamos andar com essa cautela. Eu tenho 11 anos de pastoreio. Irmãos, nesses 11 anos de pastoreio, são incontáveis o número de pessoas que falaram, pastor, eu quero pegar firme no evangelho. Cadê eles? Quando vocês acharem, vocês me avisam. Passou. Teve gente que chegou, meu filho, e eu cheguei e me assustei. Pastor, que alegria. Ainda bem que tem um Paulinho, né, que renova a nossa alegria. Mas essas pessoas chegaram nessa pegada, assim. Encontrei a igreja de Atos. Pastor, se piorei com uma igreja verdadeira. E Deus me testificou que eu deveria ficar nesse lugar. Pois é, recentemente uma pessoa me disse isso. Um mês depois, me manda um zap. A igreja está endemoniada. A igreja está sem o Espírito Santo. Eu digo, poxa, mas não tinha dito que você orou e Deus revelou que essa igreja era de Deus e que Deus estava aqui nesse lugar? Gente, que loucura é essa? Esse é o mundo que a gente vive, irmão. Essa é a realidade. Por isso que quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, ele diz, e a nossa luta não é contra a carne e sangue. Então tem uma pessoa que está criando muito problema na igreja. E aí às vezes essa pessoa chega e, por vontade própria, sai da igreja. Aí, alguns irmãos sentem até um alívio. Pastor. Eu sei que o senhor não concorda com essas coisas, pastor, mas chega o clima está mais leve. Pastor, o senhor não concorda com isso, até porque o senhor já falou que não tem esse negócio de leve e pesado, no mundo é tudo, né, dificuldade. Mas assim, pastor, depois que essa pessoa saiu, eu senti um alívio. Aí, essa pessoa saiu, meu filho. Dá 2 dias, veio uma pessoa. Essa pessoa que saiu tinha um demônio. Veio uma pessoa com 8. Misericórdia. E senta bem do seu lado. E diz que você vai ser o melhor amigo dela. Misericórdia, sabe? Pega logo o seu zap e começa. Tchau. Pastor, que tripulação. Pensei que aquela pessoa que era problema, pastor. Chegou um agora que chegou com 7. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. Nossa luta não é contra o irmãozinho que está
às vezes com problema, né? Ou a irmãzinha, que às vezes está com problema de entender a fé cristã. Nossa luta é espiritual, irmãos. A gente já repetiu, eu creio que assim, mais de 1000 vezes. O irmão José fala isso quase que em todo culto, e ele está certo. O mundo espiritual é real, mas a gente vive como se não fosse. Então uma pessoa trata mal a gente na rua, a gente fica com raiva do cão e começa a orar, interceder e batalhar espiritualmente, ou fica com raiva da pessoa? Fica com raiva da pessoa, não. Que nada, eu sou crente, viu? Machado na matança. Essa pessoa mexeu comigo, Deus vai pegar ela. Ô meu filho, Deus vai pegar você. Esquecendo que você tem que perdoar. E você tem que orar pelos que te perseguem. Não, pastor, aí. A gente tá vendo. Meu filho, nessa pegada aqui. É nessa passagem que os discípulos vão dizer o quê? Aumenta a minha fé. Nesse contexto aqui, daqui a pouco, Jesus vai dizer, tem que perdoar, viu? Quando Jesus toca nessa questão do perdão. Olha, quando Jesus diz, vai fazer milagre, vai expulsar demônio, todo mundo é isso aí, vamos lá. Tem que perdoar. Jesus, o negócio aumenta a fé. Mas, irmão, qual é o mais difícil? É você fazer um milagre? É você curar uma pessoa que de repente tem uma enfermidade? Ou você perdoar? Perdoar. Imagina, irmão. É porque nós temos aprendido, infelizmente, um evangelho que não é o bíblico, que tem nos influenciado. O próprio mundo nos influencia dessa forma. Então, às vezes, a gente, na nossa mente, acredita que é mais fácil perdoar do que curar alguém. O próprio Jesus disse que não é assim. Se lembra da cura do paralítico que desceu do telhado? Ele desceu, Jesus olhou para ele e disse, perdoados estão os teus pecados. Aí todo mundo ficou escandalizado, todo mundo ficou, quem é esse que está dizendo perdoar pecados? Porque pode perdoar o pecado de Deus. Aí Jesus, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu digo para esse paralítico, levanta e anda. E ele levantou e andou. Então aqui é a mesma coisa. O que Jesus está querendo ensinar para a gente é que os escândalos vão acontecer, a gente tem que estar preparado para que esses escândalos não endureçam o nosso coração. É inevitável que venham escândalos, é inevitável que aconteçam coisas que façam eu e você tropeçar. Mas a gente vai ter que ter o quê? Vigilância, oração, para não tropeçar. Porque vão ter momentos em que a gente vai ser quase que empurrado para tropeçar pelas circunstâncias. E a gente vai ter que vigiar e orar para não cair. Mas olha que coisa. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. E aqui, o que Jesus está querendo mostrar é, você tem que estar atento, verdadeiramente, você tem que estar atento ao que as outras pessoas fazem. Mas você tem que estar muito mais atento ao que você mesmo anda fazendo. Porque se uma pessoa faz algo errado, como foi o caso de Ananias e Safira, quem vai colher as consequências? Ananias e Safira. Mas se é você que faz algo errado, quem vai colher as consequências? É você. Então, vamos imaginar que alguém viu o que Ananias e Safira fizeram, e é tentado a fazer a mesma coisa. Eles vão colher a mesma coisa. Então, eu não posso desculpar o meu erro porque uma pessoa errou e aí eu vou lá e erro também. Não. Eu preciso estar vigilante em relação ao que eu faço. A Bíblia diz que cada um vai ter que dar conta das suas ações. É como a gente já conversou algumas vezes, pessoas que às vezes deixam de frequentar os cultos porque acham que um de vocês não é espiritual. Aí eu fico com minha cabeça assim, rapaz, essa pessoa deve ser tão espiritual. É igual um pastor desses daí de fora, que disse que para você conversar com ele, você tem que estar jejuando. É verdade, irmão, não é conto não. Tem um desses pastores assim, desses daí, né, pentecostal, que falam muito, né, desses negócios de revelação, de poder.
que assim, ele é tão espiritual que para ele atender alguém, para ele consultar alguém, e olha que ele é procurado, viu? Mas a pessoa tem que estar jejuando para falar com ele. Então, acontece isso às vezes na igreja. Eu não vou mais lá no estudo de Córrego de Faria, não. As pessoas são muito carnais. Rita tem acostumado mal, dado aqueles lanches gostosos. Vocês se tornaram muito carnais. Glória, em nome de Jesus. Quando ela começar a botar só água, jejum e oração, aí eu vou. Eu sou muito espiritual. Senhor Jesus. Cuidado, essa pessoa, irmãos, essa pessoa é que está caída. Porque uma das principais, ou a principal falha do cristão é o amor, a falta dele. Então, algumas pessoas podem ter falhas de interpretação bíblica, mas é mais fácil você corrigir uma falha de interpretação bíblica do que você aquecer um coração que está frio. Então, quando você vê determinadas pessoas tendo alguns posicionamentos na igreja, você fica triste, porque isso é um escândalo. A pessoa que está fria na fé, a tendência é ela, a influência dela, a ação dela, esfriar outros. Então essa pessoa vai ter que recolher as consequências disso. A gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não seja essa pessoa. A gente já viu na Bíblia. Vem cá, meu irmão, você acha que essa pessoa que você está dizendo aí está errada? Vá até ela e corrija com o espírito de brandura. A gente falou isso no começo, os irmãos chegaram depois, mas a gente já falou. A gente introduziu aqui o estudo em Gálatas capítulo 6, que trata desse mesmo tema. Então, mas o que a gente não pode, e aí Paulo fala isso na carta aos Efésios, é dar lugar ao diabo. O que o diabo quer? Plantar dissensão no nosso meio. Se tem uma coisa que o diabo gosta de fazer, é separar aqueles que Deus uniu e unir, ou tentar unir, aqueles que Deus separou. E a gente tem que estar atento para não nos permitir ser influenciados pelo príncipe das trevas. Então aqui, continuando para a gente concluir, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que tropeçar ou fazer tropeçar a um desses pequeninos. A ideia de pequeninos aqui, entenda, pequeninos irmãos. E o ensino de Jesus, irmãos, não é um ensino que está presente só nesse texto, é o mesmo ensino que nós já lemos. Quando Jesus diz, se o teu olho te faz pecar, o que você faz com o olho? Você arranca. Não brinque com o seu olho. Arranque. Não adianta você ungir. Não adianta você botar um tapa-olho. Você vai ter que arrancar. Se a tua mão é a causa de você tropeçar, você tem que arrancar. Por quê? Porque com o seu tropeço, há uma probabilidade muito grande de você se tornar também um instrumento de tropeço na vida de outros. E as consequências são ainda maiores. Porque uma coisa é você tropeçar e outra coisa é você que tropeçou ser um instrumento para outros tropeçarem. Há muitos anos atrás, eu fazia uma modalidade esportiva que incluía o ciclismo. E eu nem imaginava ser crente. E existe uma competição de ciclismo, que é a competição de ciclismo mais famosa do mundo. Estava até acontecendo esses dias aí. O Tour de France, a Volta da França. Acontece todo ano, é a competição de ciclismo mais famosa do mundo. E uma das coisas que acontecem quase que todo ano no Tour de France são quedas onde pessoas se machucam seriamente. Porque você vê, são quase 200, 300 ciclistas colados assim, com centímetros de distância um do outro. E aí muitas vezes, numa fração de segundo, você perdeu um pouquinho só a visão do ciclista da frente, você tocou na roda, você cai, não é você sozinho que vai cair.
vai cair um monte de gente atrás por causa de você. Porque você não prestou atenção, um monte de gente vai cair e às vezes vai se machucar até mais do que você. Por conta da sua falta de atenção. Olha que coisa. Então o que Jesus está tentando mostrar para a gente é a responsabilidade que nós temos que ter com a nossa vida vai além da nossa vida. Como cristãos, nós amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos ao próximo como a nós mesmos. E se eu amo ao meu semelhante como a mim mesmo, eu vou ter todo o cuidado para não fazer ele tropeçar. E agora eu já quero concluir lendo o texto que nos ajuda a evitar esse tipo de tropeço. Vamos lá rapidamente em 1 de Timóteo. Pastor, nada a ver, pastor. Quer dizer que se eu cair, eu sou culpado da queda de outros? Talvez. Talvez. Por isso, cuidado. Você tem que andar correto, como a palavra de Deus ensina. O cristão, ele não foge só do mal, ele foge inclusive da aparência do mal. Paulo escreve aos irmãos de Coríntios e diz: olha, se o fato de você comer carne, os irmãos que gostam de feijoada, rabada, estrogonofe, como é o nome? Mocotó. Irmão, se chegar algum crente lá do Oriente Médio, amém? Vem um crente lá do Oriente Médio e ele começa a dizer que comer carne não é muito espiritual. E aí, o que é que você faz? Está repreendido em nome de Jesus. Você vai parar de comer carne. Mas, porque até aquele irmãozinho mais fraco na fé entender que o comer carne não tem problema, você abre mão. tá bom. Né? Aí você vai orando. Que aí vai chegar um momento que aquele irmãozinho vai dizer: eu creio que o comer carne não tem problema. E você diz: Senhor Jesus, obrigado, pai. Vai no peito lá da irmã Rita, vamos comemorar. Morre o coração. Mas assim, se o irmão mais fraco na fé se escandalizar com algo, o que a gente faz? A gente abre mão. Na igreja tem que ser assim, irmão. Agora, a gente tem vivido um momento diferente da igreja, né? Que os mais fortes costumam impor os mais fracos. O que é isso? Falta de amor. Quando você... Aqui a gente tem um exemplo de Gabriel, que é filho do irmão Mateus, que é um bebezinho. Ele ainda está tomando leite. Já começou a comer papinha? Não. Então, mas quando ele começar, ele que está tomando leite, se a gente chegar para ele e dizer: olha, você vai comer uma feijoada. Todo mundo está comendo feijoada? Por que você vai comer feijoada? Ele não pode. Ele é bebê. Se ele comer feijoada, ele pode passar mal. O estômago dele, o estômago dele ainda não está acostumado. Então, ó, tenha paciência. Ah, não, mas aí quer dizer que eu vou ter que abrir mão da minha feijoada por causa de Gabriel? Se precisar, vai. É o que Paulo está falando quando ele escreve aos Romanos e aos Coríntios, se eu não me engano. Então, por que a gente não dá atenção para essas passagens? Porque elas iriam trazer transtorno para a nossa vida. E a gente não gosta. A gente não gosta quando o caminho fica mais estreito do que a gente esperava. Não é assim? A gente sabe que o caminho vai ser estreito, aí a gente até se prepara. Mas e quando ele tem aquele momento do gargalo? Nada, aí tem que dar uma forçadazinha para dar uma abertura. Aí, não, meu filho, tem que se adaptar ao caminho. Se Jesus disse que é assim, é assim. Pastor, o que está escrito em 1 Timóteo 4,16? Tem escrito que eu e você precisamos aprender para não darmos motivo de escândalo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ó, é assim que a gente não dá motivo de escândalo. A gente tem cuidado, primeiro de quem? Da gente. Se todo mundo fosse crente igual a mim na igreja, como a igreja seria? Isso é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer. Rapaz,
Rapaz, se não fosse igual a mim, acho que a igreja tinha fechado. E aí, meu filho, vai ficar assim? Então aqui ele diz, tem cuidado de ti mesmo. Ele está escrevendo a Timóteo. Timóteo é crente. Timóteo é espiritual. Timóteo é uma pessoa que foi elogiado na carta, se não me engano, de Filipenses. Paulo chega a dizer, olha, eu conheci vários cristãos, mas Timóteo, ele está acima deles, porque Timóteo ele tem vivido uma vida que demonstra uma constante preocupação com os seus irmãos, mais do que com ele mesmo. Paulo falou sobre isso em Filipenses. Então aqui Paulo chega para Timóteo e diz, ó Timóteo, eu sei que você está tomando conta, eu sei que você tem procurado viver uma vida santa, mas quem está em pé, cuide-se. Para cair, só precisa uma coisa, qual é? Estar de pé. Então, você tem que tomar cuidado. Você pode passar, irmãos, 20 anos vivendo um cristianismo de excelência, por assim dizer. Um dia, você vai para a varanda e você peca. E traz consequências para o resto da vida. Como foi? Com quem aconteceu isso, pastor? Com Davi. Davi, desde pequeno, andava com Deus. Quando ele foi ungido por Samuel, ele ainda era adolescente, quando ele enfrentou Golias. E aí ele passa esse início da fase dele adulta, guerreando, passa um início da fase, outra fase correndo de Saul. Depois ele é ungido rei de uma parte só do território. Depois Saul morre, ele é ungido rei por todo o território. E aí de repente, em 2 Samuel, ele diz o quê? Pai, tem tanto tempo falando com Deus, quando eu tirar férias. 13º, 14º. Nada. Não, não, também não é assim não, que é isso? Também sou humano. Ó, tem até uma música, né, de uma cantora dessas desviadas, Bruna Carla, né? Que não tem de crente nem o branco do olho. Então, sou humano. Lá não é essa de sou humano não, meu filho. Davi foi nessa de sou humano. E aí foi para a varanda, meu filho, e da varanda foi uma queda feia. Então, é 1 minuto, é 1 segundo. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Tem cuidado de ti mesmo. Como? O tempo todo. Se examine. Agora, de noite. Como foi o seu dia hoje? Não, pastor, mas já me examinei ontem, foi a ceia. Vou me examinar agora no próximo domingo, na próxima ceia. Não, irmão. Às vezes você vai ter que se examinar 3, 4 vezes num dia só. Dependendo de como foi seu dia, teve várias coisas, você vai se examinando. E cara, eu tive essa reunião aqui de manhã, eu tive esse momento aqui de tarde, eu tive esse problema aqui no início da noite. E aí, será que eu me posicionei como cristão ou não? Ô Senhor, se eu não me posicionei como cristão, me ajuda, Senhor. É assim que a gente se examina. Porque a gente já fez prova na escola, amém? Ou só quem faz prova na escola é pequenininha e a outra pequenininha ali atrás? Quando a gente faz prova na escola, irmãos, a gente pode chegar para o professor e dizer, professor, não estudei direito. E aí, me dá a resposta aí. Pode? Ele vai dar não? Ele vai lhe dar um 0, bem bonito. E a gente ouve a ideia provação e acha que provação é na boa. É na tranquilidade. Sem dificuldade. Tem cuidado de ti mesmo. Mas como eu vou ter cuidado de mim mesmo? Pela doutrina. Não dá para separar. Não dá para você dizer, não, fulano é um crente de verdade, mas se ele não tem essa doutrina, se ele não conhece a Bíblia, se ele não tem vivido a Bíblia da maneira correta, para eu viver a Bíblia da maneira correta, eu preciso o quê? Conhecer a Bíblia. Por isso que quando a gente vai tirar a carteira de trânsito, você não basta que você saiba dirigir bem. Você pode ser o melhor piloto que existe. Você pode fazer a baliza de olho fechado. Mas se você não passar na prova teórica, tira a carteira? Não. Porque você também tem que saber a legislação de trânsito. Você tem que saber que aquelas faixazinhas brancas que tem na rua, ali é faixa de pedestre. Você tem que saber que o vermelho é pare,
que o verde é siga, que o amarelo, atenção. Por isso que tem uns irmãos que entre o amarelo e o vermelho e tiram o cochilo. Ele já fez a conta do tempo, né? Não, entre o amarelo e o vermelho tem uns 40 segundos, já dá uma cochilada, né? Então, você já aprendeu que quando tem aquele negocinho, um E fechado, ele não estacione. Se você estacionar ali e vier, como já foi no meu caso, o carro do reboque, não foi o diabo que se levantou, não, foi você que não olhou. A falha foi minha, não foi do cão, não. O diabo se levantou, pegou o meu carro e levou, o carro nem era meu, minha mãe. Pegou e levou. Não foi o diabo que se levantou, não, fui eu que não dei. Não tive a devida atenção. Estava muito ansioso, preocupado com outras coisas, não prestei atenção no que estava estacionando. Deveria ter prestado atenção, não foi o diabo, não. Mas a gente gosta de botar a culpa nele, né? Então a gente tem que ter cuidado, irmão. E é a doutrina que nos ajuda a ter esse cuidado. É a doutrina que vai nos dizer como nós devemos agir em determinadas situações que costumam acontecer quase que todo dia com a gente. Tem algum dia na nossa vida que a gente não precisa perdoar? Hoje, você passou um dia que ninguém fez nada que te ofendesse. Alguém? Irmão, tem muito tempo que eu não passo um dia assim. Eu acho que eu nem me lembro. Mas também tem... Qual foi o último dia que você se lembra que você não ofendeu a ninguém, e principalmente a Deus? É a Bíblia que nos mostra o que devemos fazer nesses momentos. Então, aqui ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E aqui ele diz, sim, eu estou tendo esse cuidado, já passou 12 meses, a cada 12 meses eu tenho um mês de férias, pastor. Meu filho, cristianismo não tem nada a ver com a CLT. Cristianismo tem nada a ver com as leis trabalhistas. A cristianismo tem a ver com as leis espirituais. Então tem muito cristão profissional. Não, pastor, passei 12 meses como crente, eu tenho direito a 30 dias como ímpio. Que é isso, meu filho? Você está doido? Então aqui ele diz, continua nestes deveres. Você está vigiando, você está estudando a Bíblia para você vigiar ainda mais, como disse o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas pastor, eu já estou fazendo isso há 1 ano, eu já estou fazendo isso há 2 anos, eu já estou fazendo isso há 3 anos, eu já estou fazendo isso há 4 anos. Calma, meu filho, daqui a pouco Jesus te leva. Não, pastor, também não quero já ir não. Sim, e está reclamando de quê? A gente vê um pessoal que diz que conviver cristão aqui na terra é difícil. A gente, não, então Jesus vai te levar para o céu. Não, eu também não quero ir. E você quer o quê? Viver aqui no mundo sem Cristo, longe? É uma loucura, né, que a gente tem ouvido nos dias de hoje. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. O que Paulo está mostrando para Timóteo? Paulo está mostrando para Timóteo exatamente o que Jesus está ensinando. Jesus está dizendo, olha, cuidado para você não fazer os outros tropeçarem. E como não existe meio termo, o que acontece? Ou você está fazendo os outros tropeçarem, ou você está ajudando os outros no processo de salvação. É como a gente falou, ou você está andando para frente, ou você está retrocedendo. Não tem meio termo. Aquele que parou já está retrocedendo. É a ideia da escada rolante. Quando você está numa escada rolante, você precisa andar? Não, você bota o pé na escada rolante e ela vai te levando, né? Ou para cima, ou para baixo. Pois é, quando você é um cristão, ou você está andando para frente, ou você já está retrocedendo, porque parado você não fica. Eu posso te dizer uma coisa com certeza. Hoje, você é uma pessoa diferente de ontem. E se você ainda estiver vivo amanhã, você vai ser uma pessoa diferente de hoje. A pergunta é, a gente está mudando para quê? A gente está mudando para o melhor ou a gente está mudando para o pior? É por isso que esse alerta de Jesus é algo assim tão importante no nosso viver diário. Porque ele está dizendo aqui, irmãos, e eu quero ser repetitivo mesmo, ele está dizendo aqui, é inevitável. Jesus disse,
Orai e vigiai sem cessar. Para quê? Para não cair em tentação. O que Jesus está dizendo exatamente? Se você parar de vigiar e orar, você vai cair. É verdade. Não, mas eu parei de vigiar e parei de orar e ainda nem caí. Viu, meu filho? Você já caiu e nem está sentindo mais nada. Oh, Deus. Então, devemos ter esse cuidado. Jesus está dizendo, olhe, vai acontecer escândalos, mas não seja com você. Não seja com você. E se alguém fizer alguma coisa, não dê apoio para essa pessoa. A Bíblia diz que a gente não tem que ter nenhuma ligação com as obras das trevas. Se alguém está fazendo algo errado, você vai dizer o quê? Ô, meu irmão, me perdoa, não vou participar disso não. Isso não está certo. Não é assim que as coisas de Deus são feitas. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o mundo espiritual é real e as leis do mundo espiritual, elas também são reais. E a gente vai ser julgado conforme essas leis. Uma vez que nós já conhecemos o Evangelho, nós devemos estar atentos para os alertas do Evangelho. Porque quando esses alertas do Evangelho são desrespeitados, a gente vai sofrer as consequências. Vamos orar. Pai, nós oramos, Senhor, te pedindo perdão, a começar de mim. Se nós temos sido motivo de tropeço, perdoa-nos, Senhor. Mostra-nos onde estamos errando para que possamos nos corrigir. Eu oro em favor de cada irmão e cada irmã, que nós possamos viver vidas cada vez mais santas. Ó Senhor Jesus, que a tua face resplandeça sobre nós. Que o nosso caminhar, Senhor, seja sempre um reflexo do teu caminhar, Senhor. Pois aprendemos que se estamos em ti, Senhor Jesus, devemos andar como o Senhor andou. Por isso nos ajuda, Senhor, nesse processo de santificação que para nós, na nossa fraqueza, muitas vezes tem sido tão doloroso, Senhor, tão difícil. Mas a tua palavra nos diz que o sofrimento, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Que seja assim conosco, Senhor. Que nós possamos nos arrepender quando erramos. Que nós possamos o tempo todo, Senhor, estar nos analisando, não somente para nos corrigir quando erramos, mas para evitar que venhamos a tropeçar. Ajuda-nos, Senhor, a ter esse discernimento da seriedade que nós devemos viver a vida que o Senhor nos concedeu. Que nós não venhamos confundir a tua graça bendita com uma libertinagem de viver de qualquer jeito, mas que venhamos a ser santos, como temos aprendido que o Senhor nosso Deus é santo. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, com a tua mão poderosa e pelo poder do teu Santo Espírito que nos concedeste. O Senhor nos faça cada vez mais parecido contigo, Senhor Jesus. Cada vez mais. Eu oro nessa noite, Senhor, que o Senhor nos ajude a perdoar. Que o Senhor nos ajude a amar. Que o Senhor nos ajude a viver a tua palavra, Senhor, como temos aprendido na verdade. Não sejamos apenas ouvintes, Senhor, para que não venhamos naquele último dia ser rejeitados, mas que sejamos praticantes. Que sejamos, ó Senhor, discípulos verdadeiros que andam na conformidade do nosso Mestre, que é o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Abençoa-nos, Senhor, e seremos para sempre abençoados, pois o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor. O Senhor que é todo poderoso. Ajuda-nos. Em nome de Jesus, amém
e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Saúdem-se mutuamente com o cumprimento santo e que haja uma reflexão profunda de cada um de nós sobre o nosso caminhar. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Deus.